Eu queria, para finalizar, na verdade, te ouvir um pouquinho sobre o Tarcísio e a relação com a grande mídia nesse momento. A grande mídia já abraçou a candidatura de Tarcísio na sua avaliação, Miro? O editorial do Globo, antes de ontem, é impressionante nesse sentido. O editorial da Folha, outro dia, a mesma coisa. O Tarcísio é o que um articulista da Folha disse, ele é o bolsonarista moderado. É o bolsonarista moderado. É o bolsonarista dos sonhos da mídia. Porque o problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro era incontrolável, né? Então a mídia estigmatizou a política, fez a negação da política, fez esse fascista crescer. Só que quando esse fascista chegou ao poder, ele foi para cima também de um setor da mídia. Então a mídia não gosta do Bolsonaro, teme o Bolsonaro, mas ela gosta do projeto político, econômico do Bolsonaro, do bolsonarismo, do ultraneoliberalismo. Gosta disso. Gosta da política externa, né, da direita brasileira. Gosta. A mídia tem as mesmas posições, né? Então a mídia está numa situação seguinte, ela precisa derrotar o projeto popular e democrático, que ganhou com Lula e que disputava eleições municipais importantíssimas. Ela precisava derrotar o Boulos aqui na capital paulista, né? Então, ela precisa derrotar o projeto democrático popular de um canto, mas ela tem medo do Bolsonaro e dos seus bolsonaristas raiz no sentido da postura mais autoritária. Então ela fica procurando um centro. Por isso que ela está falando que foi uma vitória do centro, e é por isso que ela está dando todo o apoio ao Tarcísio. O Tarcísio foi o grande vitorioso. Né? É o que ela fala. O Tarcísio foi o grande vitorioso. Né? Se cacifou. Né? Ele hoje passa do Bolsonaro, ele supera o Bolsonaro. Né? A mídia, no meu entender, já entrou com tudo, né, na campanha do Tarcísio. É o nome dela. Se o Tarcísio vai ser ou não vai ser, aí é outra coisa, porque ele vai fazer cálculo político. Né? Ele talvez não queira largar uma coisa mais segura, que seja o governo do Estado para a reeleição, para ir para a presidência da República disputando com Lula, que é o que o Kassab fala. Ó, disputar com Lula é mais complicado. Né? Então, seguro que já tem. Né? Mas ele está sendo bajulado, está sendo alavancado para ser o candidato dessas forças de centro-direita, de centro, como diz a mídia, ou desse bolsonarismo moderado. Né? Você vê, de moderado o Tarcísio não tem nada. O que ele fez no domingo, no dia da eleição, com aquela acusação leviana contra o Boulos, de ligação com o PCC, do voto dos presídios cedo, né, para o Boulos, aquilo é um ato criminoso. Ali ele mostrou que ele é bolsonarista mesmo, inclusive difusor de fake news. Ali é um ato criminoso que, infelizmente, a Justiça Eleitoral até agora não tomou nenhuma providência. Mas ali é um ato criminoso. Esse é o Tarcísio. A mídia tenta abrandar a figura do Tarcísio e apresentá-lo como o grande vitorioso no processo eleitoral. O grande vitorioso. Então, para a mídia, tem alguns grandes vitoriosos no processo eleitoral, que é exatamente essa disputinha com o Bolsonaro. É o Caiado em Goiás, é o Ratinho em Curitiba e é o Tarcísio aqui em São Paulo. O Tarcísio é o herói. Né? O Tarcísio, como diz o Nunes, é o capitão que não abandona os seus soldados, se referindo ao Bolsonaro, né? Que abandonou. Né? Então, eu acho que a mídia já está em campanha pelo Tarcísio. Né? A mídia adora aquele bater de martelo em leilão para privatizar tudo. A mídia adora isso. É o mesmo projeto. É o mesmo projeto, né, defendido pela mídia hegemônica brasileira. Eu acho que é o candidato da mídia. Vamos ver como ele vai se comportar daqui até a eleição, daqui a 2 anos. Exatamente, porque é bastante tempo na política, né? Então vamos acompanhar tudo isso. Deixa eu te aproveitar para um último assunto, Miro. Eu queria te ouvir sobre o Glauber Braga, porque está rolando na Comissão de Ética da Câmara o julgamento, as testemunhas estão sendo ouvidas sobre o episódio aí de agressão, né? Por conta de uma perseguição que aconteceu a Glauber Braga. Glauber Braga se irritou profundamente e aí deu chutes despejando, então, essa pessoa do MBL da Câmara dos Deputados. O próprio Glauber Braga já disse que ele sofre esse processo nesse momento, porque, inclusive, faz um enfrentamento direto ao Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, né? Então, assim, existe uma vontade realmente de fazer com que Glauber perca o mandato por conta desse episódio. Queria te ouvir.
É impressionante, né, o que ocorre no Congresso brasileiro. Você teve uma parlamentar em São Paulo que saiu com uma arma na mão, em plena eleição, perseguindo uma pessoa. Essa parlamentar, até hoje, que eu saiba, não foi para o Conselho de Ética e não sofreu nada. Um absurdo. Você tem um parlamentar, o nome dessa parlamentar é bom a gente frisar, é Carla Zambelli. Sim. Você tem um parlamentar de Santa Catarina, né, o tal do caminhoneiro, né, o Trovão, que já agrediu gente em audiências no Congresso. Você tem vários parlamentares do PL, parlamentares fascistas, que vivem fazendo acusações, vivem atacando, agredindo, né, ameaçando ao vivo. E nada acontece. Agora o Glauber reagiu a um sujeito que é um provocador, não tem nada de jornalista, é um provocadorzinho barato. Provocadorzinho barato, ele só vê as cenas que ocorrem no Rio de Janeiro, é um provocadorzinho barato, reagiu, expulsou o cara do Congresso, esse provocador, e é alvo, então, desse teatro todo para cassação. Né? É isso. A extrema-direita, você falou, há pouco você lembrou o Bolsonaro dizendo que é preciso ter amor no coração, né? O Lula precisa ter amor no coração. Pergunta para o Bolsonaro se ele teve amor no coração nos 580 dias que o Lula ficou preso. Sim. Pergunta para ele. Pergunta para a mídia hegemônica brasileira se teve amor no coração. Pergunta para ela. Ao contrário, torcer e comemorar. A direita brasileira não tem amor no coração. Ela não vacila. Às vezes as forças de esquerda são muito boazinhas, muito republicanas, muito cordatas, muito civilizadas. A direita brasileira, a extrema-direita brasileira, não vacila. Então você pega esse caso do Glauber Rocha, é para isso mesmo, é para inibir as forças de esquerda. Eles não vacilam, eles não bobeiam, né? Batem bumbo, fazem coro, vão em fila para tentar a condenação do Glauber, que é para condenar as forças de esquerda no Congresso Nacional. É o que, no meu entender, está em debate na Comissão de Ética, qual a postura das forças de esquerda. É uma tentativa de intimidação. Né? O nome é Glauber, mas o objeto são as forças de esquerda no Congresso Nacional. Né? Me parece isso. Perfeito, e bem lembrado, esse caso da Carla Zambelli é revoltante, e de fato ela não respondeu a ninguém, a nada, não teve qualquer tipo de punição em relação a esse episódio, que foi pré-eleitoral, inclusive um dia antes do processo eleitoral, e nada aconteceu, mas essa perseguição a Glauber Braga ocorre na Câmara dos Deputados, porque ele é um deputado super aguerrido, do combate ali, enfim, está sendo perseguido por conta da atuação que tem na Câmara.